Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos estudar determinantes. O objetivo da aula é discutir a definição formal de determinante, exibir regras práticas para calcular determinantes de matrizes 2 por 2 e 3 por 3, enunciar as principais propriedades dos determinantes, enunciar e exemplificar a regra de Laplace, exibir um método alternativo para o cálculo de inversas utilizando a matriz adjunta. Então, para entender o conceito de determinante, primeiro nós temos que relembrar alguns detalhes das permutações. Definição: dados n objetos distintos A1, A2 até a n, uma permutação destes objetos consiste em dispô-los em uma determinada ordem. No nosso caso, nós vamos estar interessados em permutações de números. Por exemplo, todas as permutações possíveis dos números 1, 2, 3 estão listadas aqui acima, que é a permutação 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e o 3, 2, 1. Observação: a quantidade de permutações de n objetos é calculada por n fatorial. Neste caso aqui eu tenho 3 objetos e 3 fatorial é igual a 6, que é justamente o número de permutações possíveis. Definição: dada uma permutação dos inteiros 1, 2 até o número n, existe uma inversão quando um inteiro precede outro menor que ele, ou seja, quando o número inteiro antecede outro menor que ele. Por exemplo, analisando aqui as permutações do 1 e do 2, como aqui nós temos dois objetos, o número total de permutações é calculado por 2 fatorial, que é igual a 2. Essas permutações são justamente a permutação 1, 2 e a permutação 2, 1. Fazendo essa tabela aqui com as permutações nessa coluna e o número de inversões nessa outra coluna aqui, vocês estão vendo que essa primeira permutação 1 e 2, nós não temos nenhuma inversão. Já nesse caso aqui nós temos uma inversão, pois o 2 precede o 1 e o 1 é menor do que o 2. Então, aqui nós obtemos uma inversão. No caso das permutações dos números 1, 2, 3, nós já sabemos que existem 6 permutações. Aqui eu listei todas e agora nós vamos analisar o número de inversões de cada uma delas. Essa primeira permutação não existe nenhuma inversão. Já nessa segunda, vocês estão vendo que o 3 é maior do que o 2 e o 3 precede o 2. Então aqui nós obtemos uma inversão. Aqui nós também temos uma inversão porque o 2 é maior do que o 1. Aqui nós obtemos duas inversões, pois o 2 é maior que o 1 e o 3 é maior do que o 1. Então, duas inversões. Aqui também nós obtemos duas, pois o 3 é maior que o 1 e o 3 é maior que o 2. E neste último caso nós obtemos 3 inversões, pois o 3 é maior do que o 2, o 3 é maior do que o 1 e o 2 é maior do que o 1. Exemplo: nós sabemos que existem 4 fatorial, que é 24, permutações dos números 1, 2, 3 e 4. Aqui abaixo eu listei algumas dessas permutações e o número de inversões de cada uma delas. Neste primeiro caso, vocês estão vendo que o 4 é maior do que o 3, então uma inversão. Neste segundo, o 2 é maior que o 1 e o 3 é maior do que o 1, então duas inversões. Nesse caso, o 3 é maior que o 2, o 3 é maior do que o 1 e o 2 é maior do que o 1, obtendo assim 3 inversões.
E neste último caso, o 4 é maior do que o 3, o 4 é maior do que o 2, o 4 é maior do que o 1, o 3 é maior do que o 2, o 3 é maior que o 1 e o 2 é maior do que o 1. Assim, essa permutação possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 inversões. Então, aqui em vez desse 4, é um 6. Sendo assim, agora nós já podemos definir o que é o determinante de uma matriz A. Primeiro detalhe, nós só podemos calcular o determinante de uma matriz se ela for quadrada. Sendo assim, considere A uma matriz quadrada de ordem n. O determinante de A, denotado det A, ou essa notação aqui entre módulo, é o número real dado por essa soma, onde este número P indica que esta soma é estendida a todas as n fatorial permutações de 1, 2 até n, e o J é o número de inversões da permutação J1, J2 até o Jn. Então, o determinante de A é dado por essa soma aqui. Vocês estão vendo que essa soma é composta pelo menos 1 elevado a j, que multiplica o A1, J1, vezes A2, J2, até o AN, Jn. Então, esse J maiúsculo aqui é justamente o número de inversões da permutação formada por esses segundos números aqui, ó, da permutação J1, J2, J3 até o Jn, onde o n é a ordem da matriz considerada. Por exemplo, se eu quero calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, isso significa que a ordem dela é 3. Então, essa somatória aqui é estendida a todas as 3 fatorial permutações do 1, 2, 3. Ou seja, para o cálculo do determinante de matrizes 3 por 3, nós vamos obter 3 fatorial parcelas nesta soma. Se eu vou calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, o n vale 2 e 2 fatorial é 2. Ou seja, eu vou obter 2 parcelas para o cálculo do determinante. Se eu vou calcular o determinante de uma matriz 4 por 4, ou seja, de uma matriz de ordem 4, eu vou obter 4 fatorial parcelas nessa soma, que são 24 parcelas. Então, para calcular o determinante de matrizes de ordem superior a 3, pela definição, é bastante trabalhoso e, na verdade, é inviável. Para calcular o determinante dessas matrizes, nós vamos utilizar algumas propriedades que nós vamos estudar futuramente, ou também a regra de Laplace, que veremos ao final dessa aula. Então agora vamos começar a entender melhor como é que funciona essa fórmula. Por exemplo, obviamente, se A é uma matriz de ordem 1, então o determinante de A é o único elemento da matriz considerada. Por exemplo, se A é a matriz 1 por 1, que possui somente o elemento 3, o determinante dessa matriz A vale 3. Agora, vamos calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, no caso, essa matriz aqui, e, de acordo com a definição de determinante, nós devemos primeiro analisar as permutações do 1 e 2 e analisar o número de inversões de cada uma delas. Nesse caso aqui, nós vamos analisar as permutações dos números 1 e 2, porque essa matriz tem ordem 2. Se a matriz tem ordem 3, nós vamos analisar as permutações dos números 1, 2, 3 e assim em diante. Nós temos essas duas permutações. Essa primeira, o número de inversões é 0, e a segunda, o número de inversões vale 1.
Então, depois de descobrir todas as permutações e todos os números de inversões, nós já podemos aplicar a fórmula de determinante. Para cada permutação, nós vamos obter uma parcela daquela somatória. Nesse caso, em relação a essa primeira permutação, nós obtemos essa parcela aqui, que é justamente o menos 1 da fórmula, elevado ao número de inversões dessa permutação, que multiplica o A1, 1, que é o primeiro elemento aqui, vezes o A2, 2, onde esse 2 aqui é esse elemento aqui. Agora, em relação a essa segunda permutação, nós temos pela fórmula o menos 1 elevado ao número de inversões, que no caso vale 1, vezes o A1, 2, porque aqui primeiro aparece o 2, vezes o A2, 1, porque aqui aparece o 1. Depois de escrever essa expressão, basta localizar na matriz esses elementos e realizar os cálculos. Menos 1 elevado a zero, todo número elevado a zero vale 1, o A11 é 1, o A22 vale 3, mais menos 1 elevado a 1 é menos 1, vezes o A12 é o elemento localizado na primeira linha, segunda coluna, é menos 2, então aqui é um menos 2, vezes o A21, que é o elemento localizado na segunda linha e primeira coluna, que é o 2. Esse primeiro cálculo aqui dá 3, aqui ficaria menos 1 vezes menos 2 vezes 2, menos 1 vezes menos 2 é 2, vezes 2, 4. Então, 3 mais 4 é igual a 7. Então, na verdade, esse determinante aqui é igual a 7. Vocês estão vendo que na fórmula do determinante, esses primeiros números aqui, sempre são conservados. Então, aqui vai ser sempre o 1 aqui e aqui o 2 aqui. Vocês estão vendo que aqui repete, o 1 e aqui o 2. O que vai mudar são esses segundos números aqui, que são justamente os elementos da permutação considerada. Essa primeira permutação é 1, 2, então 1, 2. Essa parcela é em relação a essa segunda permutação, que é o 2, 1, então aqui é o 2 e aqui é o 1. Esse raciocínio se estende a todos os próximos exemplos. Neste caso, nós temos essa matriz B, que é uma matriz 2 por 2, e como nós já sabemos todas as permutações do 1 e do 2, juntamente com o número de inversões, agora basta aplicar aqui a definição de determinante. Essa primeira parcela em relação à permutação 1, 2, e essa segunda parcela em relação à permutação 2, 1. Nessa primeira permutação, o número de inversões é 0, então menos 1 elevado a 0, vezes o B, 1, 1, vezes o B, 2, 2. Mais o menos 1 elevado a 1, onde esse 1 é o número de inversões da permutação 2, 1, vezes o B, 1, 2, vezes o B, 2, 1. Agora é só substituir esses elementos aqui. Menos 1 elevado a 0 é 1, o B11 vale 0, o B22 vale 4, mais menos 1 elevado a 1 é menos 1, vezes o B12, que vale 3, vezes o B21, que vale 1. Então, aqui vale 1. Ou seja, nós vamos obter o 1 vezes 0 vezes 4, que é 0, menos 1 vezes 3 vezes 1, que é menos 3. Ou seja, esse determinante vale menos 3. Agora vamos aplicar a definição para uma matriz 3 por 3. Se eu quero calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, eu preciso determinar todas as permutações dos números 1, 2, 3, juntamente com o número de inversões de cada uma delas. Como nós já
fizemos esses cálculos. Aqui nós temos todas as permutações e aqui o número de inversões de cada uma. Agora eu já posso utilizar a definição de determinante para o cálculo do determinante dessa matriz C. Então, como nós temos 6 permutações, nós vamos obter 6 parcelas para o cálculo do determinante de C. A primeira delas eu escrevi em relação a essa primeira permutação. Então, essa primeira permutação possui 0 inversões. Então, menos 1 elevado a 0 vezes o C, lembrando que esses primeiros números aqui vão ser sempre o 1, o 2 e o 3. O que vai mudar são esses segundos números, que são justamente esses números que aparecem nessa permutação. Então, aqui ficaria o C11 vezes o C22 vezes o C33. Mais essa segunda parcela é em relação a essa segunda permutação. Então, nós temos menos 1 elevado ao número de inversões vezes o C1, 1, vezes o C2, 3, vezes o C3, 2. Essa terceira parcela é em relação a essa permutação aqui, ficando menos 1 elevado a 3, o C1, 3, vezes o C2, 2, vezes o C3, 1. Mais essa parcela é em relação a essa permutação. Essa permutação tem uma inversão, então menos 1 elevado a 1 vezes o C1, 2, vezes C2, 1, vezes o C3, 3. Mais essa parcela aqui, que é dada em relação a essa permutação. Então, nós vamos obter o menos 1 elevado a 2 vezes o C1, 2, C2, 3 e o C3, 1, mais menos 1 elevado a 2 vezes o C1, 3, vezes o C2, 1, vezes o C3, 2. Então, essa última parcela aqui é em relação a essa permutação aqui. Agora, basta substituir cada um desses elementos em relação à matriz considerada. No caso aqui, o C11 vezes o C22 vezes C33, que é a multiplicação desses elementos aqui, ó, é menos 1. E menos 1 elevado a 0 é 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Agora aqui nós temos menos 1 elevado a esse produto. O C11 é menos 1, C23 é 1 e o C32 é menos 1. Então, menos 1 vezes 1 vezes menos 1 é 1, mas como tem esse menos 1 aqui, resulta em menos 1. Agora, essa parcela aqui nós temos menos 1 elevado a 3, que é menos 1. C13 vale 3. C22 vale 1. E o C31 vale 4. Aqui resulta em 12, com menos 1, menos 12. Essa parcela, nós temos um menos 1 elevado a 1, que é menos 1. C12 vale 2. O C21 vale 0 e o C33 vale 1. Ou seja, essa parcela aqui vai zerar. Essa outra, menos 1 ao quadrado, é 1 positivo. O C12 é 2. C23 é 1 e o C31 vale 4. Ou seja, esse produto vale 8. E, por último, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, C13 vale 3, C21 vale 0 e o C32 vale menos 1. Ou seja, essa parcela aqui também vai zerar. Agora, menos 1, menos 1, menos 12,
mais 8 é igual a menos 6. Ou seja, o determinante dessa matriz vale menos 6. Como nós já observamos, note que cada parcela da soma da definição de determinante aparece um e somente um elemento de cada linha e de cada coluna. Outro exemplo, prove que se A é uma matriz quadrada de ordem n, em que o A e J é igual a zero todas as vezes que o I é diferente do J, então o determinante de A vai ser dado como A11 vezes A22 vezes A33 até o ANN. Lembrando que esse exemplo aqui nos diz que o determinante de uma matriz diagonal é justamente a multiplicação dos elementos da diagonal principal. E como é que a gente prova essa afirmação? Então, observe que o fator correspondente à permutação 1, 2, 3 até o número n para o cálculo determinante da matriz A resulta em A11, A22, A33 até o ANN. Lembrando que, para o cálculo do determinante de qualquer matriz, nós obtemos uma soma de parcelas, onde o número dessas parcelas é justamente o n fatorial. Então, neste caso, como A é uma matriz quadrada de ordem n, nós vamos obter n fatoriais parcelas, onde a primeira delas, que eu estou informando aqui, é em relação à permutação 1, 2 até o número n, que possui 0 inversões, então essa primeira parcela é dada por essa multiplicação. Para as demais permutações, existe pelo menos uma troca de posição entre os números, ou seja, irá aparecer algum elemento que não pertence à diagonal principal da matriz A. E, neste caso, as expressões referentes a essas permutações para o determinante são iguais a zero. Ou seja, para essa primeira permutação, a expressão é essa. Para as outras, existe pelo menos uma troca de posição. Vai ter algum AI, onde esse número aqui é diferente desse I. E se esses números são diferentes, o A e J vale zero. Todas essas outras parcelas vão zerar, porque vai ter pelo menos um elemento aqui onde o I é diferente do J. Portanto, esse resultado é válido. Como nós vimos, esse procedimento para calcular o determinante de uma matriz pela definição formal é bem trabalhoso, então agora nós vamos estudar algumas regras práticas que podem ser utilizadas nos exercícios sobre determinantes. Primeiro, o método para matrizes 2×2. Se A é uma matriz quadrada de ordem 2, seu determinante é dado pelo A11 vezes o A22 menos o A12 vezes o A21. Ou seja, se A é uma matriz 2×2, o determinante é igual à multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Por exemplo, para o cálculo desse determinante, como A é uma matriz 2×2, basta fazer o produto dos elementos da diagonal principal, no caso 1 vezes 4, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, menos 2 vezes 3. Então, 4 menos 6, 4 mais 6, que vale 10. Outro exemplo, o determinante dessa matriz B é 3 menos 4, que é menos 1. Agora, para calcular o determinante de uma matriz 3×3, nós podemos aplicar a regra de Sarrou. O determinante de uma matriz quadrada A de ordem 3 é calculado
seguindo os seguintes passos. Primeiro, repita a primeira e a segunda coluna, realize os produtos de cada diagonal principal e secundária separadamente, invertendo o sinal dos elementos obtidos nas diagonais secundárias. E terceiro, o determinante é dado pela soma dos valores obtidos no passo anterior. Para exemplificar esse método, vamos considerar essa matriz A 3×3. Primeiro passo é escrever essas duas primeiras colunas aqui. Então nós vamos repetir essa matriz A, escrever essas duas primeiras colunas aqui. Vou fazer o produto de cada diagonal dessa aqui. Nesse sentido, a gente vai conservar o sinal do número obtido, e nesse outro sentido, da diagonal secundária, nós vamos inverter o sinal. Então aqui, menos 1 vezes 3 vezes 1 é menos 3. 2 vezes 1 vezes 2 é 4. 0 vezes menos 1 vezes menos 2 é 0. Então, no sentido da diagonal principal, nós vamos conservar o sinal. Agora, no sentido da diagonal secundária, nós vamos inverter o sinal. Então, aqui é 0, menos 0. Aqui deu 2 positivo, 2 negativo. 2 negativo, vem 2 positivo. Agora, basta realizar essa soma, que vale 1. Ou seja, o determinante dessa matriz é igual a 1. Agora, nós vamos falar de algumas propriedades dos determinantes. Propriedade 1. Se todos os elementos de uma linha da matriz A são nulos, então o determinante de A é igual a 0. Por exemplo, vocês estão vendo que neste caso aqui, essa matriz A possui a segunda linha toda nula. Então, sem realizar os cálculos, o determinante dessa matriz A é igual a 0. Caso você queira realizar este cálculo para tirar a prova, como aqui nós temos uma matriz 3×3, nós vamos aplicar a regra de Sarrot, repetir essas duas primeiras colunas aqui. Vamos fazer essas multiplicações conservando o sinal e essas outras multiplicações invertendo o sinal. Vocês estão vendo que todos esses produtos são iguais a 0. Isso significa que, de fato, o determinante dessa matriz A é igual a 0. Propriedade 2. O determinante de qualquer matriz é igual ao determinante da sua transposta. Por exemplo, se A é essa matriz, então, sem calcular a transposta, nós já podemos determinar este determinante, pois, pela propriedade 2, o determinante da transposta é igual ao determinante de A, e o determinante dessa matriz A vale 8, pois a multiplicação da diagonal principal deu 5, diagonal secundária menos 3, inverte o sinal da diagonal secundária e soma esses resultados, resultando em 8. Caso você queira calcular a transposta da matriz A transposta de A é esta matriz, e vocês estão vendo que neste caso o determinante dela também vale 8. Observação: essa propriedade é importante, pois garante que todas as propriedades dos determinantes são válidas para as linhas e colunas. Por exemplo, na propriedade 1 nós vimos que se uma matriz A possui uma linha nula, então o determinante dela vale 0. E a partir dessa observação, nós podemos concluir que, se uma matriz possui uma coluna nula, então o determinante dessa matriz também vale 0. Propriedade 3. Se multiplicarmos uma linha ou coluna da matriz A por uma constante, então o determinante fica multiplicado por essa constante. Ou seja, o determinante desta matriz, onde estou multiplicando a constante alfa na linha K, é igual a alfa vezes o determinante dessa matriz aqui.
Por exemplo, se eu quero calcular o determinante dessa matriz, vocês estão vendo que cada elemento dessa segunda linha possui um 3. Aqui nós temos 3 vezes menos 1, 3 vezes 0 e 3 vezes 3. Pela propriedade anterior, o determinante dessa matriz é igual a 3 vezes o determinante dessa matriz, ou seja, o 3 que estava sendo multiplicado aqui, eu posso tirar do cálculo do determinante. É mais fácil calcular o determinante dessa matriz do que o dessa aqui, porque aqui nós temos números menores nessa segunda linha. Se você calcular o determinante dessa matriz aqui, você vai obter o menos 43. Isso significa que o determinante dessa primeira matriz aqui é igual a 3 vezes o determinante dessa, que vai ser 3 vezes menos 43, que é igual a menos 129. Não confundir a notação de determinante com a notação de matriz. Quando eu escrevo essa notação somente com essas barras aqui, estou me referindo ao determinante dessa matriz. Então, essa notação aqui resulta em um número. Outro exemplo, nesse caso, vocês estão vendo que nessa primeira coluna, o 5 é um fator comum. E nessa segunda coluna, o 4 é um fator comum. Então, eu posso tirar esse 5 do cálculo do determinante, resultando em 1 e menos 3. E daqui eu posso tirar o 4, resultando em 1 e menos 2. Então, o determinante dessa matriz é igual a 5 vezes 4 vezes o determinante dessa matriz aqui. O determinante dessa matriz vale 1, então o determinante dessa é 20 vezes 1, que é igual a 20. Observação: de modo geral, o determinante de α vezes A é igual a α elevado a n vezes o determinante de A, onde esse n é justamente a ordem da matriz considerada. Nós vimos que a multiplicação de uma constante por uma matriz é feita multiplicando essa constante por todos os elementos dessa matriz A. Então, quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou ter α multiplicando todos os elementos da matriz A. Para cada linha, eu posso tirar um α do cálculo do determinante. Então, como essa matriz A possui n linhas, eu vou retirar n alfas. Por isso que essa expressão é dada dessa forma aqui, com α elevado a n vezes o determinante da matriz A. Propriedade 4. Se A é uma matriz dessa forma, então o determinante de A é dado por essa soma. Ou seja, se uma determinada linha ou coluna de uma matriz A possui uma soma, o determinante dessa matriz A pode ser desmembrado no determinante dessa matriz, considerando esses primeiros elementos, mais o determinante dessa outra matriz, conservando aqui os segundos elementos. Vocês estão vendo que estes outros elementos aqui foram conservados nessas duas expressões. Por exemplo, como é que eu posso aplicar essa propriedade no cálculo desse determinante? Vocês estão vendo que nessa primeira linha nós obtemos uma soma. Então, eu posso separar o cálculo desse determinante na soma desses dois determinantes. Então, aqui eu vou conservar a segunda e a terceira linha para essas duas parcelas. E nesse primeiro determinante eu vou considerar o x, o y e o z na primeira linha. E o segundo determinante eu vou considerar o 1, o menos 1 e o menos 3. Então, pela propriedade 4, esse determinante é igual a esse determinante mais esse determinante. Se a gente calcular aqui separadamente cada um desses determinantes e somar, nós vamos obter essa expressão. Outro exemplo.
desenvolva esse determinante. Neste caso, vocês estão vendo que eu tenho somas aqui em todos os elementos. Então, para não ter confusão, nós vamos aplicar a propriedade anterior duas vezes. A primeira é em relação a essa primeira linha aqui. Como eu tenho uma soma nessa primeira linha, eu vou conservar a segunda linha e vou separar o cálculo desse determinante na soma desses dois determinantes, onde o primeiro eu vou considerar o x e o 1, e o segundo vou considerar o 2 e o t. Agora eu vou aplicar novamente essa propriedade em cada uma dessas parcelas aqui. Então, neste caso, eu vou separar este cálculo aqui como o determinante de x, 1, 2, mais x, 3y, 1, menos t. E a mesma coisa para essa segunda parcela aqui. Eu vou conservar a primeira linha e na primeira parcela vou considerar o x e o 2, na segunda o 3y e o menos t. Fazendo separadamente o cálculo de cada um desses determinantes, nós vamos obter essa expressão aqui. Propriedade 5. O determinante de uma matriz que possui duas linhas ou colunas iguais vale zero. Por exemplo, essa matriz aqui possui essas duas linhas iguais, então já podemos afirmar que o determinante dela vale zero. Exemplo, o determinante dessa matriz B também vale zero. Vocês estão vendo que neste segundo exemplo aqui, essa matriz não possui linhas ou colunas iguais, mas aplicando propriedades anteriores, o determinante dessa matriz é igual. Vocês estão vendo que essa segunda coluna está sendo multiplicada por 3. Então, o cálculo do determinante dessa matriz B pode ser dado como 3 vezes o determinante da matriz 1, 1, 2, 2. E o determinante dessa nova matriz vale zero. Então, 3 vezes 0 é igual a zero. Então, de fato, o determinante dessa matriz B vale zero. Nós podemos generalizar este resultado do seguinte modo. Se uma matriz possui duas linhas ou colunas proporcionais, então seu determinante também vale zero, que é o que acontece aqui. Essas duas linhas são proporcionais, pois essa linha aqui é obtida através dessa multiplicando por 3. Propriedade 6. Uma vez trocada a posição entre duas linhas ou colunas, o determinante troca de sinal. Por exemplo, vocês estão vendo que essa matriz B é obtida da matriz A trocando as linhas de posição. E o determinante dessa matriz A vale 2 e o determinante dessa matriz B vale menos 2. Ou seja, quando você troca linhas de posição, o determinante muda de sinal. Outro exemplo, vocês estão vendo que esse determinante é igual a este. Por que que a igualdade é válida? Nesse caso, eu estou trocando primeiramente essa linha com essa linha e depois essa linha por a linha que vai ficar aqui. Ou seja, estou fazendo uma inversão, então o determinante muda de sinal. Estou fazendo outra inversão, muda de sinal novamente. Então, menos vezes menos dá mais. Isso significa que esse determinante é igual a esse determinante aqui. Propriedade 7. O determinante de uma matriz triangular inferior ou triangular superior é dado pela multiplicação dos elementos da diagonal principal. Por exemplo, essa matriz aqui é uma matriz triangular superior, então o determinante dela é a multiplicação dos elementos da diagonal principal. No caso, 1 vezes menos 5
vezes 4, que é menos 20. Propriedade 8. O determinante de uma matriz A não se altera quando somamos uma linha de A por outra multiplicada por uma constante real. Por exemplo, o determinante dessa matriz é igual ao determinante dessa matriz aqui. Por quê? O que a gente está fazendo? Eu estou somando essa linha de A, a primeira linha multiplicada por menos 2. E, pela propriedade 8, se eu faço esse tipo de operação, o determinante se conserva. Ou seja, o determinante dessa matriz vai ser igual. Multiplicando essa primeira linha por menos 2 e somando aqui, nós vamos obter menos 2 com 2, 0. 4 com menos 3 é 1. Menos 4 com menos 1, menos 5. Agora, vou aplicar a mesma ideia com essa terceira linha aqui. Vou multiplicar a primeira linha por menos 3 e somar aqui embaixo. Então, menos 3 com 3, 0. 6 com menos 7, menos 1. Menos 6 com 2, menos 4. Então, aqui é um menos 4. Agora, eu vou somar essa linha com essa, que é a mesma coisa de multiplicar essa linha por 1 e somar aqui, que o determinante não se altera. Lembrando que no lugar desse menos 1 aqui é um menos 4. Então, vou conservar essa primeira linha e a segunda também. E vou realizar essa soma. 0 com 0 é 0. 1 com menos 1 é 0. E menos 5 com menos 4 é menos 9. E, pela propriedade anterior, o determinante de uma matriz triangular superior é a multiplicação dos elementos da diagonal principal. Ou seja, o determinante dessa matriz vale menos 9. Lembrando que aqui nós temos o 9. Sendo assim, nós podemos utilizar a propriedade 7 juntamente com a propriedade 8 para aplicar essa ideia com o objetivo de realizar essa propriedade 8 várias vezes para obter uma matriz triangular superior ou inferior, para que o cálculo determinante fique bem simples, basta multiplicar os elementos da diagonal principal. Propriedade 9, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante da matriz B. Por exemplo, se A é essa matriz e B é essa outra matriz, nós conseguimos calcular o determinante de A vezes B sem precisar fazer essa multiplicação e depois calcular o determinante. Basta calcular o determinante de A e multiplicar pelo determinante de B. Determinante de A vale menos 2, determinante de B vale menos 15, menos 2 vezes menos 15 é igual a 30. Observação: geralmente o determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais o determinante de B. A propriedade nos diz que a igualdade é válida quando nós temos o produto. Propriedade 10. Uma matriz quadrada A é inversível se e somente se seu determinante é diferente de zero. Neste caso, o determinante da inversa de A é igual ao inverso do determinante da matriz A. Então, essa propriedade 10 está nos dizendo duas coisas. Para verificar se uma matriz é inversível, basta calcular o determinante dela. Se o determinante for diferente de zero, a matriz vai ser inversível. Caso contrário, a matriz A não vai possuir inversa. E quando a matriz possui inversa, o determinante da inversa é igual a 1 dividido pelo determinante da matriz A. Por exemplo, como o determinante dessa matriz A é menos 8, então
essa matriz é inversível e mesmo sem saber qual é a inversa dela, nós conseguimos calcular o determinante da inversa. Como o determinante de A é menos 8, o determinante da inversa é 1 dividido por menos 8, que é igual a menos 1/8. Só para exemplificar aqui, a inversa dessa matriz A é justamente essa matriz aqui, e o determinante da inversa foi feito aqui embaixo e de fato dá menos 1/8. Agora nós vamos estudar a regra de Laplace, que é uma maneira alternativa de calcular determinantes de matrizes de ordem maior ou igual a 2. E este método é bastante aconselhável quando nós temos uma matriz que possui uma linha com uma grande quantidade de zeros, pois, neste caso, o cálculo vai ser simplificado. Para entender a regra de Laplace, nós precisamos do conceito de cofator. Definição: dada a matriz A quadrada de ordem n, onde n é um número maior ou igual a 2, chama-se cofator de um elemento A e J da matriz, denotado desta maneira aqui, ao produto de menos 1 elevado a I mais J, pelo determinante da submatriz obtida eliminando-se de A a linha I e a coluna J. Por exemplo, considere essa matriz A e nós vamos calcular os cofatores dos elementos A23 e do A31. Sendo assim, o cofator 23, por definição, é dado pelo produto de menos 1 elevado a 2 mais 3, pelo determinante da submatriz de A, eliminando a segunda linha e terceira coluna. Então, vamos eliminar a segunda linha e terceira coluna, resultando o 2, menos 5, menos 4 e menos 2. Menos 1 elevado a 5 é igual a menos 1, e o determinante dessa matriz vai dar menos 4, menos 20, menos 24, menos 1 vezes menos 24, mais 24. Por outro lado, o cofator 3,1 é o produto de menos 1 elevado a 3 mais 1, vezes o determinante da submatriz de A, eliminando a terceira linha e primeira coluna, resultando no menos 5, 0, 3 e menos 1. Calculando o determinante dessa matriz, nós obtemos o 5. Aqui nós temos o menos 1 elevado a 4, que é 1 positivo. 1 vezes 5 é igual a 5. Teorema 1, que é a regra de Laplace. Se A é uma matriz de ordem n, onde n é maior ou igual a 2, então o determinante de A é igual à soma dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna qualquer pelos respectivos cofatores. Tomando-se como referência, por exemplo, a linha 1, nós temos que o determinante de A é igual ao A11 cofator 11 mais A12 cofator 12 mais assim em diante até o A1n vezes o cofator 1n. Observação: pode-se aplicar a regra de Laplace a qualquer linha ou coluna da matriz A como referência. É usual escolher aquela que apresenta a maior quantidade de zeros para simplificar os cálculos, pois se nós escolhermos uma linha que possui uma grande quantidade de zeros, nós não vamos precisar calcular alguns dos cofatores, que é a parte mais trabalhosa da regra de Laplace. Por exemplo, vamos calcular
o determinante dessa matriz A utilizando a regra de Laplace e tomando como referência a primeira linha dessa matriz, que é essa primeira linha aqui. Então, o determinante dessa matriz vai ser igual a esse elemento, que é o A11, vezes cofator 11, mais este elemento, que é o A12, vezes cofator 12, mais este elemento, que é o A13, vezes cofator 13. O que a gente vai ter que fazer é calcular cada um desses cofatores. O cofator 11 é menos 1 elevado a 1 mais 1, que multiplica o determinante da submatriz de A, eliminando a primeira linha e a primeira coluna. Então, nós vamos calcular o determinante dessa matriz aqui, que vai dar 2 menos 1, que é 1, e menos 1 elevado a 2 é 1. Ou seja, esse cofator aqui dá 1. Agora, qual seria o cofator 12? Cofator 12 é menos 1 elevado a 1 mais 2, menos 1 elevado a 3, que é menos 1, vezes o determinante da submatriz de A, eliminando a primeira linha e segunda coluna. Resulta, então, na matriz 2, menos 1, menos 2 e 2. Então, o determinante aqui vai dar 4, aqui vai dar 2, mas troca o sinal, 4 menos 2 é 2, menos 1 vezes 2 é menos 2. Agora o cofator 13, menos 1 elevado a 1 mais 3, 1 mais 3 é 4, menos 1 elevado a 4 é 1. Agora nós vamos eliminar a primeira linha e a terceira coluna, sobrando estes elementos aqui. E esse determinante vai valer menos 2 mais 2, 0. O A11 vale 1, o A12 vale menos 2 e o A13 vale 3. Então, 1 mais 4 mais 0 é igual a 5. Outro exemplo, considere essa matriz A e nós vamos calcular o determinante de A utilizando a regra de Laplace e tomando como referência a terceira coluna. Sendo assim, o determinante de A é dado como o A13 vezes cofator 13, mais o A23 vezes cofator 23, mais o A33 vezes cofator 33. Note que, como o A13 é igual a 0, nós não precisamos calcular este cofator, pois, independente do valor dele, essa conta aqui sempre vai dar 0. Assim, nós vamos nos preocupar somente com esses dois cofatores aqui. Por isso que, quanto maior a quantidade de zeros, mais aconselhável é tomar como referência para aplicar a regra de Laplace para evitar cálculos de cofatores. Sendo assim, o A23 vale 2, que multiplica o cofator 23. Cofator 23 é menos 1 elevado a 5, que multiplica o determinante da submatriz de A, eliminando a segunda linha e a terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Resulta na matriz 1, 2, 3, menos 4. E esse determinante vai dar menos 4, menos 6, menos 10. Mas como tinha o menos 1 multiplicando, esse cofator vai dar 10 positivo. Mais o A33, que também vale 2, que multiplica menos 1 elevado a 3 mais 3, vezes o determinante da submatriz, eliminando a terceira linha e a terceira coluna. Resultando nessa matriz aqui, que o determinante vai dar 3 mais 2, 5. Então, nós vamos obter
o 2 vezes 5 e essa conta vai dar 30, ou seja, o determinante dessa matriz A é igual a 30. Para qualquer linha ou coluna escolhida, o valor do determinante vai ser igual a 30. Definição. Dado uma matriz A de ordem n maior ou igual a 2, nós podemos formar uma nova matriz onde os elementos são os cofatores IJ, chamada matriz dos cofatores de A e denotada com esse A e essa barra em cima. A matriz transposta da matriz dos cofatores de A é chamada matriz adjunta de A e denotada ADJ de A. Por exemplo, dada essa matriz A, o cofator 1,1 vale 14, o cofator 1,2 vale 8, o cofator 1,3 vale menos 5 e, calculando esses 9 cofatores, nós construímos a matriz dos cofatores, que é denotada por esse A barra. A transposta dela é o que a gente chama de matriz adjunta de A. Vocês estão vendo que as linhas foram transformadas em colunas. Teorema 2. Se A é uma matriz quadrada inversível, então a inversa da matriz A pode ser dada dessa forma, ou seja, a inversa de A é dada como 1 sobre determinante de A vezes a matriz adjunta. Por exemplo, como o determinante dessa matriz aqui vale 30, então nós sabemos que ela é inversível, ou seja, existe a inversa dessa matriz A. E além disso, a inversa dela pode ser calculada através dessa fórmula. Então, a inversa de A é 1 sobre 30, que multiplica a matriz adjunta, que é a transposta da matriz dos cofatores, que é justamente essa matriz aqui. Fazendo essa multiplicação, nós obtemos a inversa da matriz A. E com isso, a gente finaliza a aula sobre determinantes.